noite a todos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso café. Meu nome é Vitória, eu sou presidente da LANF e hoje a nossa Liga Acadêmica tem o prazer de apresentar a Milena Barbosa. Ela é nutricionista, ela é graduada pela UERJ e pós-graduada em Nutrição Clínica e Nutrição Esportiva pela Universidade Estácio de Sá, especialista em nutrição para futebol pelo Futebol Interativo e pós-graduanda em terapia nutricional do adulto na UFRJ. E atualmente é nutricionista do futsal do Fluminense Futebol Clube. E hoje ela vai apresentar para a gente a aula sobre crianças e jovens atletas. As dúvidas vocês podem abrir o chat, tá? Ou abrir o microfone, que vocês preferirem. E também no decorrer da palestra, nós vamos enviar no chat o link de presença de formulário para vocês receberem o certificado. Então, não esqueçam de preencher, tá bom? E lembrando também que no final da aula nós vamos tirar um print da reunião para deixar gravado. Então, quem quiser abrir a câmera, já se prepara. Então, acho que é isso. Muito boa noite a todos e tenham uma ótima aula. Eu vou passar a palavra para a Milena. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui hoje. Antes de começar, Vitória, só confere para mim, por favor, porque eu não estou conseguindo compartilhar a tela. Está dizendo que eu não estou habilitada para compartilhar a tela. Eu acho que vocês aqui têm que autorizar aí. Tá, deixa eu ver aqui. Mas é um prazer estar aqui com vocês hoje, de uergiana para uergianos. Muito, muito legal mesmo estar aqui. Agradeço muito o convite de vocês. Espero que vocês gostem. Fala sobre nutrição esportiva, principalmente para crianças e jovens, ainda é um desafio. Sim. Né? Então, vocês estão aí na faculdade, vocês vão ver que não é um tema que vocês vão ter aulas, muitas aulas sobre isso, se é que vão ter aulas sobre isso. Então, é bastante difícil, né, para a gente falar, surgem muitas dúvidas, é comum. Então, no final, todo mundo que quiser falar, tirar dúvida, pode ficar super à vontade, porque realmente não é um tema muito comum que a gente vê por aí, né? Conseguindo apresentar? Não, o meu botãozinho de compartilhar, ele diz que não é possível compartilhar a tela. Quer me mandar, então, que eu posso compartilhar? Pode ser. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Deixa eu fazer o seguinte, será que se eu sair eu consigo voltar? Acho Consegue? que sim, né? Sim, porque consegue. aí eu acho que eu vou conseguir sim. Eu acho que está dando erro aqui, é do meu navegador. Eu vou sair e voltar, então, em um minutinho. Tá bom. Tá bom. Agora sim, agora vai. É ótimo. Deixa eu colocar aqui. Abriu para vocês? Ainda não. Deixa eu só ver aqui como é que tá. Vai estar carregando. Abriu. Abriu? Eu vou botar a tela cheia. Sim. Então. Todo mundo tá vendo direitinho? Aqui tá tudo certo. Então tá bom. Bom, gente, então vamos começar, né? Então, o tema de hoje, nutrição para crianças e adolescentes atletas. Como eu estava dizendo, né, não é um tema muito usual, é muito difícil ainda, em 2022, a gente ter grandes referências sobre esse assunto, principalmente quando a gente procura por literatura brasileira. A gente vai achar muito estudo americano, europeu, a gente tem alguns estudos nacionais, mas ainda não são com um número muito grande de participantes, então a gente ainda não consegue ter assim um material mesmo para isso. Então é mais uma aula assim de experiência prática do que uma aula em teoria em si, tá? Bom, Milena, a Vitória... Oi? Desculpa, é só uma coisa. Você consegue colocar em modo de apresentação? Calma aí. Vê se agora apareceu. É que para mim já estava em apresentação. Não, aqui não tá, não. Calma aí. E se colocar em tela cheia?
Deixa eu ver aqui. Coloquei em tela cheia aqui, abriu para vocês em tela cheia. Aqui A mesma continua coisa igual. ainda. Calma aí, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Peraí, tá carregando. Deixa eu ver aqui. Estamos vendo, agora foi. Isso aí. Agora foi. Agora foi? Ah, agora Ótimo. foi. Então Aí. vamos lá, gente. Desculpa. É que Voltando à realmente, programação. cada programa desses é uma coisa diferente. Eu sempre dou uma enrolada, mas vai, agora vai. Bom, gente, a Vitória já fez a programação, né? Já fez minha apresentação. Então, já vou pular essa parte. E vou focar um pouquinho agora nos conceitos, né? Deixa eu só ocultar isso aqui para vocês verem. Os conceitos, né, relacionando esporte e crianças e jovens, né? A gente precisa sempre pensar que antes deles serem atletas, antes deles serem qualquer outra coisa, eles são crianças e jovens, né? Eles são seres humanos. Então, os benefícios, eles englobam sempre a saúde e os hábitos saudáveis, né? Então, assim, quando a gente fala de exercício físico, a gente está falando em saúde, a gente está falando em mudança de hábitos. Então, a gente não foge muito disso, mesmo quando a gente está falando aqui de alta performance, tá? E quando a gente fala de saúde, a gente não tem como fugir do controle do peso, que o exercício físico, ele com certeza ajuda, e o convívio social, né? E além do foco, eles são obrigados a focar, eles têm horário do treinamento, os meninos têm treinamentos específicos, têm outros tipos de treino, e além do convívio, né? Muitos deles, principalmente, depois desse período, né, de pandemia, muitos ficaram trancados em casa, então essa volta também teve todo um contexto aí de retorno para esse convívio, além dos hábitos saudáveis proporcionarem uma alimentação que tende a ser melhor, né? Além do sono, que eles geralmente chegam tão cansados do treino, que eles simplesmente conseguem ajustar o sono por livre e espontânea vontade, mas é claro, né? Alguns por livre e espontânea pressão mesmo. E aqui eu peguei algumas peculiaridades da criança e do jovem atleta, que quando a gente fala de adultos, a gente não foca muito nisso, porque já é o que a gente costuma estudar na faculdade, né, no geral. Então, eu foquei em alguns aspectos aqui, porque se eu fosse falar de todos, a gente não ia terminar essa aula hoje. É um tema realmente muito grande, eu tive que pincelar aqui. Hoje mesmo, um pouco antes de começar a aula, eu olhei, tinha uma quantidade de slides enorme, eu falei, gente, não vai dar tempo, então eu limpei bastante os slides. Mas, então, a gente tem alguns aspectos que são muito importantes e bem característicos. Então, a gente tem aspectos metabólicos, aspectos ventilatórios e cardiovasculares, as necessidades nutricionais, a não linearidade do crescimento, termorregulação e variação na maturação. Eu selecionei só esses que estão com a setinha e vou falar um pouquinho ali de linearidade do crescimento junto com maturação, mas vai ser bem rápido, porque são temas muito mais da área médica do que da área nutricional, então não foquei muito aí não, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala, né, de nutrição esportiva no futebol de base, no futsal, né, tudo que a gente chama de iniciação, a gente tem que entender todo aquele contexto, né? A gente está lidando com crianças, muitas vezes crianças bem pequenas ainda, e adolescentes. Então, a gente ainda está lidando com crescimento, idade escolar, desenvolvimento. Então, é bem diferente do adulto, que a gente já sabe quanto o adulto ele já estagnou o crescimento, é mais prático da gente conseguir trabalhar algumas coisas com o adulto, ele já tem um entendimento melhor. Então, quando a gente fala de criança, a gente muitas vezes acaba acompanhando essa alimentação dos atletas de uma forma muito individual. É claro que a gente pega também o coletivo, são muitos atletas, gente, vocês não têm, assim, noção do qual, às vezes, é um pouco desesperador. Mas, assim, às vezes a gente opta muito pelo individual, porque a gente tem que acompanhar o peso, o crescimento desses atletas, e não tem como a gente fazer uma recomendação geral para uma categoria
sendo que tem vários tipos de criança ali, né? A gente só tem meninos, nós não temos no futsal meninas, então já fica um pouco mais padronizado, mas é totalmente diferente entre os meninos, entre as idades. Então a gente tem que focar muito no individual, o que torna um trabalho muito mais minucioso. A gente tem que identificar, né, presença de deficiências nutricionais, principalmente que possam prejudicar a saúde da criança, que possam prejudicar o crescimento, o desenvolvimento, toda a parte de cognitivo e, claro, né, o rendimento esportivo que está atrelado ali. Além do acompanhamento de uma suplementação individualizada, que é um ponto que eu vou falar bastante. O planejamento, né, de lanches para os jogos aí já é uma coisa mais coletiva. E no caso de viagens, né, esse ano que a gente provavelmente vai retornar para as viagens, que é uma coisa mais coletiva também. Mas acaba que o trabalho ele é bastante individualizado. Bom, e aí quando a gente fala, né, de avaliação de conduta, a gente não consegue fugir muito do que vocês viram aí, ou quem ainda não viu, vai ver em pediatria, vai ver em nutrição clínica. É bem parecido, algumas peculiaridades, é claro, por não serem crianças comuns, digamos assim, mas a gente faz uma avaliação física, então a gente avalia peso, altura, em alguns casos o percentual de gordura, a massa muscular, a circunferência da cintura, quando é necessidade, quando é necessário, as curvas de crescimento da OMS, que para quem não teve pediatria ainda, vocês vão pegar bastante isso na matéria de pediatria. E a gente faz a avaliação nutricional, que tem que ser individual. A avaliação física, a gente até consegue juntar a categoria toda em um dia, em um horário, e fazer. Mas a nutricional, impossível, tem que ser uma coisa bem minuciosa, bem individualizada. Tem alguém falando? Não, tá capaz. Acho que é só o microfone, né? Bom, a anamnese, né? A gente faz uma anamnese bem completa, então com o atleta e também com a família. Nem sempre a família precisa estar presente. Se esse atleta, ele for um atleta maiorzinho, que sabe o que ele está comendo, ele sabe a rotina dele, mas a gente sabe que não é muita realidade, né? Então, assim, tem meninos de 7 anos que sabem tudo e tem meninos de 13 que às vezes não colocam o próprio prato e não sabe o que está comendo. Então, isso é muito individualizado também. Mas é uma anamnese normal, não tem, assim, é claro que algumas características focadas para treino, para esporte, mas é uma anamnese bem normal, perguntando hábitos. Alergias alimentares é algo que está cada vez mais comum hoje em dia nas crianças. O que come, o que não come, se está usando suplementação, quem foi que indicou essa suplementação. E aí, a partir da avaliação física, da avaliação nutricional, da anamnese, a gente cria uma conduta nutricional, tá? Muitas vezes essa conduta a gente trabalha em cima de uma reeducação alimentar. Então, é claro, existem crianças, existem adolescentes que têm uma alimentação linda, impecável, a gente precisa apenas fazer uns ajustes, quantidades, os horários que estão bagunçados, e tem aqueles atletas que têm uma alimentação terrível, baseada em ultraprocessados, e aí a gente precisa intervir com uma reeducação alimentar. E o acompanhamento, gente, vocês vão ver que isso, na nutrição tudo depende, eu acho que vocês já devem ter ouvido isso ao longo da faculdade, mas na nutrição não existe um padrão, a padronização pede para que faça assim. Na nutrição tudo depende, esse atleta ele está desnutrido, o acompanhamento vai ser de um jeito, ele está obeso, vai ser de outro, ele está com peso normal, vai ser de outro, o percentual de gordura dele está normal, Então, assim, tudo na vida desse atleta ele vai depender. Então, a nossa conduta depende aí, e o nosso acompanhamento vai depender dessa conduta também, mas é tudo uma coisa que gira mesmo em torno desse ciclo. A gente precisa saber como ele está de composição corporal, como ele está na alimentação, através da nossa avaliação nutricional. A gente cria uma conduta e monta um acompanhamento. Então, isso tem que ser bem integradinho. Bom, e aí você deve se perguntar
né, sobre o gasto energético, gente, e fórmulas, como que é, e eu falo que isso é a parte menos padrão que existe. Por quê? A gente não tem fórmula específica de gasto energético para crianças atletas, tá? A gente tem algumas literaturas que já começaram a explorar isso, mas nenhuma ainda virou uma referência de fato. E aí, quando a gente não tem uma referência de fato, a gente não pode simplesmente inventar uma, né? Quem sou eu para inventar uma equação, né, de determinação de gasto energético? Então, a gente tem que pegar o que já tem na literatura. E aí, gente, isso não é padrão, eu não quero que ninguém fique com isso na cabeça, copie com aquele asterisco enorme dizendo Milena falou que é padrão, porque muitas vezes no esporte a gente não tem um padrão, como eu disse para vocês, 2022, e a gente ainda não tem grandes literaturas, principalmente nacionais, né, que explorem esse tema de crianças, de jovens atletas. Então, a gente tem que usar o que já está na literatura há um bom tempo. Então, se vocês me perguntarem, Milena, o que você está usando hoje, o que está dando certo para você hoje? Então, eu uso as fórmulas do Schofield. Ah, elas são ideais, perfeitas, maravilhosas? Não, todas as fórmulas vão ter suas defasagens, enfim, mas confesso que foi essa a que melhor se adaptou com a realidade das crianças que eu atendo. E eu também consegui criar um padrão. E aí, quando eu falo de padrão, não é um padrão ouro, tá? Não é um padrão que todo mundo tenha que usar. O que eu digo de padrão é, uma vez que eu comecei a fazer com essa fórmula, eu terminarei com essa fórmula. Eu não vou ficar migrando entre as fórmulas. E por que eu escolhi essa? Porque pega basicamente toda a minha... Basicamente não, né? Pega toda a minha realidade de atletas. Então, eu não tenho atletas adultos. Eu tenho atletas de 5 até 13 anos. Então, é uma fórmula que eu consigo abranger todos os meus atletas, então eu não preciso usar uma referência, por exemplo, se eu optasse por usar o MS, eu ia ter que até os 10 anos usar uma fórmula e depois procurar outra, e aí já não ficaria uma coisa muito legal, muito comparativamente legal, porque aí no ano seguinte eu ia ter que comparar esse menino com ele mesmo, com fórmulas diferentes, isso não é uma coisa muito legal. Então eu escolhi Schofield por causa disso. Além disso, é uma fórmula bem simples, ela não tem grandes... A OMS também é bem simples, mas ela não é uma fórmula que pede muita coisa, né? Então, ela pede peso, ela pede estatura, e ela já diz para você aqui o extra de crescimento, ela já te diz tudo que tem aqui, todas essas funçõezinhas aqui. Então, você não vai precisar ficar fazendo grandes medidas, grandes elaborações. Tá? E é uma dica que eu dou para quem vai trabalhar, por exemplo, em clubes, em escolinhas, que não tenham muita estrutura de material, e aí você não vai ter como ter uma bioimpedância para ver gordura, ou você não vai ter um adipômetro, ou não vai ter quem faça essas medidas, nem todo clube tem um fisiologista que é o responsável por fazer essas medidas, né, nos atletas. Então, assim, é uma fórmula bem simples. Ah, Nutri, mas poxa, essa fórmula ela não é legal para atleta, né? Então é uma fórmula de gasto energético basal. E o extra, né? Aquele fator de atividade que a gente costumava usar. Eu não uso o fator de atividade clássico, tá, gente? Vou explicar por quê. Eu uso essa formulinha chamada MET, que é o equivalente metabólico de tarefa, tá? Para calcular o quanto esse atleta está gastando para fazer a atividade que ele está fazendo. Então, se ele faz futsal e faz um personal em campo, eu anoto lá, esse atleta está pesando, e a formulinha, ela usa o peso e ela usa a duração, além do MET, que eu já vou explicar o que é. Então, assim, eu já tenho o peso porque eu tive que calcular pela fórmula, então ótimo, maravilhoso. A duração eu vou perguntar na anamnese. Opa, então não é também uma fórmula muito complexa que vai me pedir percentual de gordura, percentual de massa muscular. Geralmente fórmulas que vocês procurem aí, fórmulas de gasto energético para atletas, pedem coisas assim muito elaboradas que nem sempre na nossa realidade a gente vai conseguir ter. Então, o peso a gente já tem, a duração a gente vai saber na anamnese, e o MET,
Nutri, o que é match? Onde eu acho isso? Isso daqui, gente, se eu não me engano, não consta como matéria da faculdade, se alguém teve e quiser depois comentar, mas eu, pelo menos, não me lembro de ninguém comentar na UERJ sobre match em nenhum momento. Então, existe uma tabela, né, de um estudo, isso daqui é realmente padronizado, é uma tabela desse equivalente metabólico. Então, todas as atividades, gente, que vocês imaginarem, então vai ter lá desde varrer a casa até futebol de competição, que aí é futebol de campo mesmo. Então, tem todas as atividades, handball, natação, se ele está nadando de forma moderada, se ele está nadando de forma intensa, se é natação de competição. Então, vocês acham todas as atividades lá, tá? Mas para a criança atleta, o que é importante vocês usarem é o treino deles, tá? Principalmente porque é onde vai ter um grande gasto energético. E aqui um exemplinho para vocês, então aqui um exemplo de uma pessoa que faz atividade física. Um adulto de 75 quilos que se propôs a andar de bicicleta pelo período de 1 hora. Aí você vai lá procurar na tabelinha de METs. Bicicleta de forma intensa, né, 1 hora, o MET é 10. E aí você só vai fazer a multiplicação. 10 vezes o peso, 75 vezes a duração em horas, 1 hora. E aí você vai ter lá 750 calorias queimadas. E aí o que eu faço com essa informação? Você vai somar com o gasto energético basal. Então, se esse atleta, a gente tem casos lá de atletas que jogam futsal, jogam futebol de campo e fazem personal. São 3 atividades. Ele faz tudo no mesmo dia? Não. Então, ele vai ter 3 gastos energéticos. E aí a gente pode fazer uma média deles, não é o mais correto, ou a gente vê o dia em que ele tem maior gasto energético, faz a dieta baseada nesse e coloca outras opções de menor densidade calórica. Tá? E aí a gente compensa um dia mais por um dia menos. Ou faz uma dieta para cada dia. Isso, na realidade, é bem improvável, mas é uma coisa que a gente pode fazer também. Bom, avaliação física, né? Então, assim, quero usar uma fórmula específica de atletas, porque eu quero atender atletas adultos. As fórmulas vão pedir percentual de gordura, percentual de massa magra. E aí vocês vão ver que para adultos, vocês, com certeza vocês vão ouvir ao longo da faculdade, que as referências para adultos são Faulkner ou Pollock, são os 2 mais famosos de composição corporal de atletas. Vocês com certeza vão ouvir falar em algum momento, se jogarem no Google, vão ser as primeiras referências que vocês vão achar. Essas são bem padronizadas mesmo para o futebol adulto, principalmente Faulkner, Pollock nem tanto, mas Faulkner com certeza. E aí vocês vão falar, tá, mas você não trabalha com adulto, né? Então como é que fica esse comparativo? Exatamente, gente, não fica, né? Eu não tenho como comparar a composição corporal de um adulto com a composição corporal de uma criança, tá? Por mais que a criança ela seja atleta, e aquele adulto é atleta também, toda a bioquímica, todo o corpo daquela criança é totalmente diferente. Então, não tem como comparar. Então, existem protocolos que são mais adequados para crianças atletas, tá? Fora algumas críticas, né, a Faulkner e Pollock, porque não tiveram nem um vestígiozinho de população brasileira. Então, é uma população massivamente americana, massivamente europeia, principalmente brancos, e a gente sabe que a nossa cultura aqui no Brasil, né, a nossa grande característica aqui é a miscigenação, então a gente não pode dizer que a nossa população é 100% branca, então assim, realmente Faulkner e Pollock, para mim a realidade não vai bater, então a gente tem que procurar o que funciona, tá? E aí tem as referências do Petroski, tá? É uma referência bem mais atual, que se vocês forem procurar por Pollock, por Faulkner, vocês vão ver que são referências bem antigas, tá? E eles usam as dobras cutâneas tricipitais, subescapular, panturrilha, crista ilíaca e vão usar a idade também dessa criança. Então, ela é realmente bem, assim, para essa faixa etária, tá? E também tem a do Slaughter, que eu particularmente gosto mais,
porque ele é mais dividida por idades. E, então, ela vai de 8 aos 17 anos, então pega basicamente toda a minha realidade, tá? Usa somente duas dobras, né, que é a tricipital e de panturrilha. Então, eu também gosto porque ela pega dois tipos de composição bem diferentes, principalmente, né, porque se vocês pensarem que os atletas de futebol, de futsal, eles usam muito a perna, a panturrilha deles tende a ser bem desenvolvida. Então, é bem interessante fazer a dobra cutânea da panturrilha nesses atletas, além da tricipital, que basicamente eu acho que é a que mais vocês vão fazer na vida acadêmica de vocês, é essa dobra cutânea tricipital. Então, treinem bastante ela, viu, gente? Ela é muito importante. Além do que, são fórmulas diferentes para meninas e para meninos. Então, isso também é bem interessante para quem vai trabalhar, por exemplo, com atividades que sejam mistas, né? Então, se a gente tivesse, por exemplo, um futsal misto, né, com meninas ou equipes femininas, seria ótimo porque a gente padronizaria um método. Eu tenho a mesma referência para meninos e meninas e idades diferentes, então é bem completo. E as curvas da OMS, né? Então, novamente, elas aqui, vocês vão ver isso em avaliação nutricional, eu acredito que a maioria já tenha visto, a não ser quem está muito no início, mas as curvas da OMS vocês vão ver e vão fazer muito uso delas em pediatria. E aí a gente também pode usar os protocolos de avaliação física de pediatria. Circunferência da cintura, a dobra cutânea tricipital, a circunferência do pescoço, em alguns casos. Então, assim, não é porque, gente, eles são atletas, que tudo que vocês vão aprender em pediatria na faculdade, que vai ser muito voltado para a clínica, já vou soltar esse spoiler, seja completamente inútil, não é. Então, muitas coisas que a gente vê na faculdade, e às vezes quando a gente vai para a nutrição esportiva, a gente fala assim, gente, eu nem vi isso na faculdade não serve, não serviu, não vi essa matéria. A gente acaba que, quando a ficha cai, caramba, dobra cutânea tricipital, caramba, treinei pra caramba isso. Então, tudo serve na vida. E claro, né, o resultado dessas avaliações físicas vai guiar a gente para a determinação das necessidades. Então, é claro, a gente vai ter ali, se aquela criança está obesa, a gente vai ter que trabalhar ali um déficit para ela que não prejudique o crescimento. Mas se essa criança ela tiver com baixo peso, a gente já vai ter que pensar numa estratégia para ela ganhar mais calorias, então ganhar mais gordura, ganhar mais massa, ganhar mais peso. Então, isso tudo é muito importante, tá? E aí a gente chega na nossa conduta, né? Que pode ser individual. E aí a gente tem que levar em consideração a idade. Então, nunca a dieta de uma criança de 7 anos de idade vai ser igual de um adolescente de 13 anos. Tem que levar em consideração como é o treino, como são os treinos, né? Nem sempre os treinos eles são muito, muito padronizados. Se essa criança tem alergia, gente, isso aqui é muito importante. Tem gente que não dá importância, mas a gente tem que lembrar que é o seguinte, para quem prescreve suplementos alimentares. Suplemento alimentar é um produto industrializado, né? Não é o leite batido com fruta que não tem corante. Então, a gente tem que ficar muito atento, a gente tem que perguntar, porque muitas vezes os pais não vão falar, acham que é insignificante. E aí a gente vai suplementar aquela categoria, porque a gente passou pela nutrição, ninguém falou nada, aí a gente vai lá, a gente tem uma penca de atleta com alergia a corante vermelho, que eu acho que é o mais comum. E aí a gente vai e coloca um suplemento que tem esse corante vermelho. Isso já aconteceu, porque ninguém nunca comentou, os pais não perguntaram, não falaram na hora da anamnese. Chegou no dia, eles viram que estava sendo oferecido e falaram, meu filho não pode tomar. Eu, como assim, né? Então, são coisas que acontecem, né? Além da gente conseguir identificar desordens nutricionais. Então, esse menino, ele pode estar com diversas carências que a gente só consegue analisar de forma individualizada. Além de conferir os hábitos, né? Não só os hábitos alimentares, mas também culturais. Temos meninos que não são do Rio de Janeiro, então a cultura é totalmente diferente, a gente tem que saber respeitar isso. Além de, claro, as orientações coletivas, né? Quando a gente vai para um treino, a gente vai para um jogo, a gente vai para uma viagem, o cardápio ele não é feito de forma individual, ele é feito um cardápio que é enviado para o hotel, ou então é uma orientação que é feita para o treino. E então, por exemplo, amanhã eles têm um jogo
num horário de 2, 3 horas da tarde, é um horário que o sol vai estar a pino aqui no Rio de Janeiro. E aí falaram, olha, faz uma orientação sobre hidratação e alimentação específica para isso. Então, foi uma orientação geral feita para isso, tá? E aí, quando a gente está falando de conduta nutricional, gente, vocês vão ver, não sei ainda se vocês já tiveram alguma aula sobre isso, mas a pirâmide alimentar, ela basicamente já caiu em desuso, né? A gente não usa mais a pirâmide alimentar. Os americanos ainda usam, os europeus, eu confesso que ainda não sei, mas acho que usam também. Existe, inclusive, uma pirâmide alimentar feita para crianças atletas, é uma pirâmide americana, não é brasileira, mas eu quis trazer aqui o que a gente tem no Brasil. Afinal, a gente está trabalhando, eu trabalho num clube brasileiro, não tem por que eu ficar usando uma pirâmide americana, que tem uma série de alimentos que não condizem com a nossa realidade aqui no Brasil, por mais que a gente esteja americanizando cada vez mais, né, a nossa alimentação. Então, eu peguei o que está no nosso guia alimentar para a população brasileira, tá? E esses são 10 passos, né, para uma alimentação adequada e saudável. E esses 10 passos, gente, eles são o retrato de uma alimentação ideal. Então, se a gente fosse idealizar a alimentação para esses atletas, a gente daria um folder, uma folhinha, escrito esses 10 passos, e entregaria para eles, tá? Então, é fazer uma alimentação in natura, minimamente processados, fazer da base da nossa alimentação isso, minimamente processados ou in natura. Utilizar pouco óleo, gordura, sal, açúcar, usar temperos naturais, limitar o consumo de alimentos processados, evitar ao máximo os ultraprocessados, comer com regularidade, atenção, em ambiente calmo. Eu acho que esse item 5 é um dos mais difíceis quando a gente fala de criança, tá? Fazer compras em locais que estimulem, né, gente, produção local, desenvolver hábitos culinários, planejar o uso do tempo para alimentação, evitar ficar vendo televisão, mexendo no celular, né, dar preferência para lugares saudáveis quando a gente come fora de casa. E o item 10, ser crítico a informações sobre orientações de nutrição. Gente, então vocês vão ver que se a gente quiser idealizar, a gente imprime essa imagem, e está aqui a fonte, é o Ministério da Saúde, é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Inclusive, quem não tem esse material, gente, baixa, está disponível no Google, está disponível na internet, é um material maravilhoso para vocês estudarem, tá? Então, é só imprimir isso, o nosso trabalho está feito. Não, gente, isso daqui é o ideal, é a alimentação perfeita. Mas quando a gente vai pegar a anamnese, a gente vê que a gente não consegue bater com uma alimentação perfeita. A gente tem que trabalhar com uma alimentação possível. Por quê? Gente, a gente está lidando com pessoas de baixa renda, com uma cultura alimentar muito ruim, altíssimo consumo de ultraprocessados por essas crianças, por esses adolescentes. Fora as questões de paladar mesmo, de não comer frutas, de não comer legumes, porque nunca provaram, ou então porque a família não oferece, não é da cultura da família. A gente ouve muitas questões, assim, de informações cruzadas sobre alimentação e suplementação. Um médico disse, um blogueiro disse, eu li no Google. Então, quando a gente pega, né, esse ideal e a gente queria poder, né, eu acho que isso para todos os campos, imprimir essa folhinha, entregar e fingir que é isso, a gente tem que ser muito crítico, gente. A nutrição é uma área que a gente tem que ser extremamente crítico e adaptável. Porque eu não vou conseguir fazer uma alimentação perfeita sempre. Então, a gente, às vezes, se depara colocando na dieta, o menino comia um pacote de biscoito. Tá. Então, qual foi o combinado? Ele vai comer uma fruta, mas ele vai comer 2 biscoitos. Tá bom, a gente fez um mecanismo de troca e depois a gente vai tirar isso da realidade dele. Porque, gente, não adianta. Se a gente for restritivo e fingir que a gente vai conseguir essa alimentação perfeita aqui, a gente só vai estar se enganando. E aí a gente chega nas recomendações nutricionais, né? Então, se a gente pega ali aquela linda, né, amostra da alimentação perfeita,
a gente tem que calcular ela, né? Não basta a gente entregar para aquele atleta e não calcular. Então, assim, essas recomendações aqui, de novo, não são recomendações brasileiras. Essa recomendação aqui eu esqueci de colocar a fonte, mas é da UEFA, tá? Eles têm todo um guia de recomendações nutricionais para futebolistas. Então, é bem atualizado, inclusive, aí tem para adultos, tem para crianças. Então, essa daqui são para crianças e jovens até os 13 anos, porque lá eles consideram que dos 14 anos, né, 14, 15 anos para cima, já se usa as recomendações tanto de massa muscular, tanto de treinamento, tanto de recomendação nutricional, iguais aos do adulto. Eu tenho algumas discordâncias, mas, enfim, como não é minha faixa etária, sigo quieta. Então, a gente tem uma recomendação de carboidrato de 5 a 8 gramas por quilograma de peso por dia. Vocês vão ver que quando a gente está falando de atleta, e vocês vão ver futuramente em nutrição clínica para algumas patologias, que essas referências e recomendações de grama por quilograma, elas estão cada vez mais atuais. É muito difícil hoje em dia a gente usar essas recomendações de porcentagem, porque não fica tão individualizado, tá? Então, quando você usa 5, quando você usa 8, quando você usa o que está no meio. Gente, 5 gramas de carboidrato por peso, se você pensar que são crianças, não tem um peso muito elevado, é muito pouco carboidrato, e a gente tem que pensar que a criança ela está crescendo, né? Então, tem que ter muito cuidado ao prescrever 5 gramas. 5 gramas é realmente para aquele atleta que está bem acima do peso, existe, tá, gente? E precisa fazer uma restrição aí, não só de carboidratos, né? Tem que ser um déficit calórico, mas o carboidrato entra aí nessa restrição. Quando eu uso 8. 8 é uma quantidade boa? Depende. Esse atleta está com peso ideal? Talvez. Ele está com peso abaixo? Com certeza. Então, 8 gramas é muito para aquele atleta que está com peso muito baixinho. Quando você joga na curva de crescimento, ele está ali embaixo, esquecidinho ali o peso dele. E os que estão no meio são as recomendações para os atletas que estão com o peso ideal, com o peso adequado, de acordo também com a carga de treinamento. Às vezes o atleta é novinho, mas ele tem uma carga de treinamento extremamente intensa. E aí, se a gente coloca 6 gramas, 7 gramas, esse atleta não vai aguentar, a gente tem que usar 8 gramas, tá? O lipídio, eles sempre vão usar a recomendação em porcentagem, e aí depende muito do atleta, depende muito de como está esse atleta. E aí, gente, de novo, as proteínas entram nessa prescrição, né, nessa recomendação de grama por quilograma. Eu, particularmente, sou crítica a essa recomendação aqui. Como ela é uma recomendação europeia e eles consideram que essas crianças atletas são muito mais atletas do que crianças, eu não vejo isso aqui no Brasil. Eu acho, e eu vou explicar por quê, que essa recomendação de 1,6 a 1,7 gramas de proteína por quilo de peso para aumento de massa muscular e de 1,2 a 1,6 para resistência é muita coisa. Então, se vocês, não sei se alguém já está mais avançado na faculdade, já está vendo aí a parte de nutrição clínica, já as patologias, vocês vão ver que, cara, 1,6, 1,7 são para doenças extremamente catabólicas. Será que uma criança, atleta, tudo bem, tem ali o crescimento, ele precisa de proteína, tudo bem, mas será que ele está com um catabolismo tão intenso que precisa disso aqui? E outra, gente, será que criança de 5, 6, 7, 8, até uns 10 anos, será que ele vai aumentar a massa muscular se entupida de proteína? Vou deixar aqui no ar para vocês, mas eu vou responder essa pergunta daqui a pouco. A hidratação é padronizada para adultos e crianças, 35 ml por quilograma dia. Essa recomendação aqui é um mínimo, tá? Se vocês verem que esses atletas estão desidratados, aqui no Rio de Janeiro é extremamente quente, o jogo é num lugar extremamente quente, essa recomendação aqui é mínima, você pode usar 40 ml, 50 ml, muito de acordo também se esse atleta tende a ter uma desidratação ou não. E além do cálcio, ferro, complexo B, lembrando, esses atletas estão em crescimentos, então são
nutrientes que têm que estar adequados, tá? E aí um adendo, né, gente? A gente falou tanto de alimentação, e eu vou falar agora sobre suplementação, a gente tem que ser extremamente crítico e desencorajar o uso de suplementos desnecessários. Então, muitos pais, muitos treinadores acreditam que se a gente sair suplementando vitamina, mineral, esse atleta vai melhorar a imunidade, vai melhorar o rendimento. E a gente sabe, já tem estudos comprovando, que se ele não estiver em caso vulnerável de deficiência, não tem por que suplementar esses atletas, gente. A gente só está fazendo aquela família gastar dinheiro, tá? Bom, e aí a suplementação, né? Ela é uma recuperação, é um complemento, a gente usa para a saúde, é claro. Para o físico, a gente não deixa de usar o suplemento por uma questão física, então se ele está abaixo do peso, se ele tem que ganhar massa, se ele tem que perder gordura. E o grande problema, gente, quando a gente fala de futebol de base e suplementação, é o acesso desses atletas à suplementação. Então, se a gente chegar no contexto atual, em que a alimentação base está extremamente cara, a gente exigir que aquela família gaste o valor de um pote de whey protein, nem sempre o clube consegue, gente, ter patrocínio para todas as categorias, ter suplemento para todos os atletas, nós temos muitos atletas. Então, se a gente parar para analisar, a gente falar para a família, olha, você vai ter que comprar, tá? E dar uma lista gigante de suplementos, como às vezes bate na minha mão listas, que não sou eu que passo, só para ficar claro, listas enormes de suplemento, e aí a gente chega e fala assim, gente, será que alguém perguntou se essa família pode pagar? Porque o que consta na minha ficha é que essa família não pode pagar. Então, a gente, como profissional da saúde, antes de tudo, nós temos que saber se essa família tem condições. Porque, gente, vamos ser sinceros, será que esse atleta precisa se entupir de whey protein? Será que ele precisa comprar uma maltodestrina? Gente, maltodestrina é o quê? É carboidrato. Não é mais fácil essa família comprar arroz, comprar uma batata, comprar um macarrão e oferecer isso? Ah, mas vai dar macarrão 3 horas da tarde? Por que não? Né? Então a gente tem que ser extremamente crítico com isso. E aí, gente, essa instrução normativa da Anvisa, ninguém precisa decorar isso, mas eu gosto de ter ela assim, emoldurada, eu tenho ela salvo na nuvem, no pendrive, em drive, em todas as tecnologias existentes, porque ela respalda a gente. Quando a pessoa fala assim, ai, nutricionista é muito ruim, não passou suplemento alimentar. Porque, gente, tem gente que acha que suplemento alimentar é salvador da pátria, que vai fazer um atleta de 5 anos virar o Messi, que vai fazer uma criança de 10 anos ter o físico do Cristiano Ronaldo. É muito ilusório. A mídia vende isso, as empresas vendem isso. Quando vocês vão a congressos patrocinados por suplementos, vocês veem isso, tá? Então, a gente tem que ser muito cuidadoso com isso, porque suplemento alimentar não é medicamento, já começa por aí. Então, ele não trata, ele não previne, ele não cura a doença, os suplementos são destinados, primeiro ponto, para pessoas saudáveis. E aí eu vou fazer um adendo, nem sempre, tá? Vocês vão ver na clínica que os suplementos esportivos estão cada vez mais inseridos na nutrição clínica, mas não é o nosso foco aqui, tá? Então, eles oferecem diversas peculiaridades, tá? Mas, gente, é importante dizer, o suplemento, ele é seguro? Ele é seguro. Eu preciso oferecer tudo que existe no mercado para essa criança? Não. Ah, então aquele atleta, ele está com deficiência de alguma coisa. Eu preciso suplementar? Depende. Lembrando, gente, não é medicamento, não cura a doença. Então, a gente tem que ser muito, muito crítico quanto à suplementação. E aí eu trouxe rapidamente falando sobre esse estudo aqui, que eu esqueci realmente a referência dele, mas eu vou procurar. Mas ele é um estudo muito mais focado para a gestão do futebol do que para a nutrição em si. Mas acabou encaixando e eu coloquei ele aqui. Ele fala, deixa eu até passar aqui, ele é focado no que, é um estudo também americano, que fala o que ganha a partida. Tá? Se eu não me engano, não é nem de futebol que está falando, não, é de basquete da NBA. E aí, ele fala sobre 45% do que ganha o jogo é habilidade,
tá? E aí seja uma habilidade treinada ou intrínseca desse atleta. 30% é a tática, que é treinada, tá? E 25% é o físico. E aí, só para vocês entenderem, gente, o físico, ele classifica como físico, pessoa física, não físico de físico, tá? Então, assim, quando a gente fala de físico, a gente está falando de nutrição, hidratação, suplementação, psicologia, fisioterapia, medicina e todas as outras áreas que estão envolvidas no departamento médico de um clube, fisiologia, e tudo mais. Então, assim, essa parcela de 25% aqui é dividida entre quase 10 áreas, se não mais áreas, de performance. Então, será que a nutrição sozinha ganha a partida? Com certeza não. Mas se ela tiver em defasagem, essa porcentagem vai diminuir. Então, se a gente pensar que um atleta hoje em dia ele tem que render 100%, porque cada vez mais o futebol exige isso, a gente perde a partida porque esse atleta está desidratado, está malnutrido, dormiu mal, não fez o tratamento da fisioterapia corretamente, tá? Mas esse estudo é bom, gente, para a gente usar de novo, trazendo para a realidade dos atletas, que não é produto milagroso, o suplemento não é produto milagroso, não vai resolver a partida e não vai fazer esse atleta melhorar de performance se todo o resto estiver deficiente, tá? E aí, esse sim, eu botei, né, a arte já veio com a referência tá aqui embaixo, de 2016, mas está bem atualizado ainda. E eu vou focar na endurance, porque é o predominante do futsal, do futebol, tá? Então, a gente tem aqui em verdinho o que tem forte evidência científica para performance esportiva, de laranja o que é moderado de referência, e vermelho o que tem baixíssima evidência ou alto risco de contaminação, podendo cair no doping pela UADA, tá? Então, que é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento também, principalmente quem trabalha com adulto, tá? Então, em verdinho, focado na endurance, olha a quantidade de suplemento que a gente tem. Cafeína, carboidrato em gel ou bebida, betalanina, suco de beterraba, bicarbonato, citrato e antioxidante. Aí você vai falar, caramba, que maravilha, eu tenho referência disso tudo. Bora suplementar. E aí, gente, é outro questionamento que eu faço para vocês. Será que tudo que tem evidência a gente precisa usar na nossa prática? Lembrando, são crianças atletas, não são adultos ainda. Gente, vamos lá, vamos parar para pensar na realidade. Será que eu preciso dar cafeína de pré-treino para uma criança de 7 anos cheia de energia para gastar? Gente, os pais me matam se eu faço uma coisa dessa. Já imaginou? Quando que essa criança vai dormir de novo? Nunca, né? Fora que nem é recomendado. Carboidrato. Será que eu preciso suplementar carboidrato para uma família de baixa renda, que já não tem muita grana para comprar o básico? Será que eu preciso suplementar maltodextrina, palatinose, que é caríssima, ou outros? Gente, vamos procurar aí nas nossas referências, vamos usar aí a nossa composição de alimentos. Onde que a gente tem carboidrato? São os alimentos mais básicos. Então, vamos colocar o que é comida de verdade. Vai ter o mesmo efeito, tá? Betalanina, gente, o suco de beterraba, maravilhoso, tá? Então, assim, a gente nem sempre, gente, precisa usar tudo o que está na referência. E vocês vão ver agora que com criança e jovens, a maioria do que a gente tem evidência forte, que são os suplementos de proteína, os suplementos de aminoácidos, né, que são os mais comercializados, são os mais vendidos, os mais comprados no Brasil, a gente vai ver que não tem efeito nenhum. Por quê? Então, novamente, uma puxada aí na pediatria, na nutrição clínica, isso daqui é muito fisiologia do exercício, tá? Vocês, infelizmente, não vão ter essa matéria na faculdade de vocês, mas vale a pena o estudo. Fala sobre maturação. Maturação, sim, vocês vão ver, se eu não me engano, em pediatria, ou em avaliação, eu acho que vocês veem também, que é aquela tabelinha de Tanner, que eu vou mostrar no slide a seguir. Mas, gente, o
que interfere, o que tem a ver, o que ela está falando, gente, maturação, pediatria. Gente, então a gente já tem bastante referência, inclusive, de estudos que atletas não maturados, o que é um atleta não maturado? Eu vou mostrar no próximo slide, mas são atletas que não têm nenhum sinal de maturação, tanto sexual quanto biológica, tá? Então, eles não possuem quantidade de hormônio necessário, hormônios básicos, tá, gente? Para rotas hormonais necessárias no músculo, tá? Então, não quer dizer que essa criança não tem hormônio, que ela está em defasagem, e aí se você fala isso para o pai, ele já vai correr no endócrino, no pediatra, para dar hormônio, para ver hormônio. Não é isso, a criança tem hormônio, mas ela não tem quantidade de hormônio básico, e aí quando eu falo isso, gente, hormônio básico, pensando em meninos, maturação sexual, testosterona, tá? Para essas rotas, a rota hormonal vai fazer esse músculo crescer. Ou seja, gente, se eu não tenho o hormônio que vai fazer essa musculatura se desenvolver, porque ele ainda não está maturado, adianta eu dar 2 gramas, 1,7, 1,6 de proteína, suplementar o whey, suplementar creatina, suplementar BCA? Não, vai tudo embora. Dinheiro jogado no lixo. Por quê, gente? A maturação biológica ou sexual, com o grande auxílio do hormônio testosterona, é o que vai fazer esses meninos terem aumento de resistência, aumento de força, aumento da velocidade, tá? E, claro, o desenvolvimento da massa muscular, que é o que causa isso daqui, resistência, força e velocidade, tá? Se eu não tenho, gente, esse hormônio, a suplementação, ela vai desviar. Então, assim, então ele vai eliminar tudo, grande parte, porque eu estou dando em excesso. Lembrando, a suplementação é um extra, é um complemento na alimentação. Então, a minha alimentação, ela tem que estar com a recomendação de proteína ótima e mais a suplementação. É um extra, tá? Então, gente, vai desviar. Para onde que vai? Para o crescimento, desenvolvimento ósseo muscular, desenvolvimento de cartilagem, e grande parte vai ser eliminada, tá? Então, gente, pensa numa família que não tem uma grande condição financeira, gente. Futebol de base não é o glamour do futebol profissional, onde os atletas ganham fortunas, tá? Então, assim, você vai falar para um atleta que você vai ter que comprar um pote de whey, bota aí um whey 150, 180, 200, um whey, né? Ele vai gastar R$200 com um produto que muitas vezes não vai durar um mês, porque eles treinam, né, várias vezes ao dia, enfim, e vai embora, vai ser para nada. Gente, pelo amor de Deus, não façam uma coisa dessas. Então, sem esse hormônio, gente, esquece de suplementar proteína e aminoácidos. Para esse caso, tá? Puxada bem rápido para pediatria aqui. Crianças com deficiência nutricional, crianças que estão com desnutrição, é outro caso, tá? Aí é outra história. Aqui eu tô falando de crianças e jovens atletas, saudáveis, né? Outro paralelo, tá? E aí, para quem nunca viu, esse é o critério de Tanner, tá? Vocês vão ver bastante também na parte de pediatria, avaliação. Peguei aqui só de meninos, porque só tenho atletas de sexo masculino, mas eles avaliam os pelos pubianos e a genitália, tá? Atenção, nutricionistas. O profissional responsável por fazer essa avaliação é o médico, no caso de crianças, né, claro, pediatras ou o médico do clube. Não somos nós que fazemos essa avaliação, tá? Há uns anos atrás, a fisiologia podia fazer, mas por questões éticas passou a ser uma atividade privativa, ou seja, somente dos médicos, tá? Então, nós não fazemos essa avaliação. E aí, como que a gente fica sabendo, então? De duas uma. Ou esse atleta ele vai no médico particular dele, ou, enfim, na UPA, e ele vai pedir, né, junto ao seu responsável, essa avaliação. E aí a mãe vai dizer, tá 0 maturado, tá pouquíssimo maturado, olha, tá começando a maturação. Ou então, o próprio médico do clube vai fazer essa avaliação e vai passar para a fisiologia, trabalhar o físico ou não, para a nutrição, trabalhar a massa magra ou não. Mas nós, nutricionistas, jamais faremos essa avaliação, tá? Não é atividade nossa.
E aí, passando para aquele segundo tópico, né, vocês viram que as necessidades nutricionais, foquei bastante nelas, porque é a atividade privativa do nutricionista. E agora a hidratação, que eu considero tão importante no treino, nos jogos, quanto a alimentação. Gente, se a gente para pensar que a gente está treinando debaixo de 40 graus, se esse atleta não tiver, se ele não chegar no treino hidratado, se ele não se hidratar durante, se ele não tiver uma boa recuperação, o treino dele vai ser uma bela porcaria, tá? Então, a recomendação, né, foi a que eu falei para vocês, de no mínimo 35 ml por quilograma de peso, tá? E aí, gente, peculiaridades de crianças, principalmente crianças antes da maturação, ali por volta dos 11 anos ainda, tá? As crianças, elas produzem mais calor corporal. Elas possuem menor transpiração, ou seja, elas produzem mais calor, transpiram menos, e elas têm menor capacidade de aclimatação. Traduz isso para mim, o que isso significa? Não entendi nada. Gente, vamos lá, vamos pensar numa criança de 7 anos, tá? Uma criança pequena, relativamente, tá? Então, a gente tem que pensar, essa criança, ela tem um tamanho pequeno, ela produz mais calor. Então, se você medir a temperatura dela e de um adulto, essa criança vai estar produzindo mais calor. Beleza, comparando um adulto e uma criança. O adulto transpira mais, tá? Se essa criança produz mais calor e ela não está transpirando, ou transpirando menos, o que isso significa? Essa criança está armazenando calor. E o que isso interfere? Gente, quando a gente armazena calor, nosso débito cardíaco aumenta, a nossa respiração aumenta, nós ficamos ofegantes, tá? Nós temos uma menor capacidade de aclimatação. Ou seja, se eu pegar essa criança com o corpo quentíssimo e jogar ela no ar-condicionado, ela tem muito mais chance de ter um choque térmico do que um adulto, tá? Então é isso que quer dizer nessa linguagem linda aqui que os artigos colocam. Bom, e aí, gente, as crianças em geral, elas só têm o hábito de beber água se alguém incentivar, se alguém falar vai beber água. Então, os treinos, a gente precisa massivamente repetir. Tem que ter pausa para água, tá muito calor. De quanto em quanto tempo? Quanto for necessário. Porque, gente, essas crianças estão retendo calor, isso daqui é perigosíssimo, tá? Então, a gente tem que ficar bem atento, porque a termorregulação em crianças, ela é muito diferente dos adultos, tá? Isso aqui também é muito importante, a gente não faz viagens internacionais ainda, mas se a gente for comparar lugares do Brasil em que a gente tem climas muito diferentes, em estações do ano diversas, isso daqui é muito importante, tá? Porque se eu vou para um lugar que consiga ser, vamos supor, mais quente do que aqui o Rio de Janeiro, eu tenho que pensar nisso. Essa criança, ela produz calor, ela transpira menos, o que eu tenho que fazer? Uma estratégia de hidratação melhor, mais forte, começar essa recomendação no dia anterior. Hoje eu vou caprichar mais porque é dia da partida. A gente tem que pensar em tudo. O nutricionista tem que ter 10 mil cabeças, sabe? Para pensar em tudo. E aí os aspectos metabólicos, né, eles já são bem peculiares. Isso aqui já é bem fisiologia mesmo, eu vou dar uma pincelada bem rápida, porque isso daqui é fisiologia pura, tá? Mas as crianças, elas têm uma menor capacidade anaeróbica em relação aos adultos, tá? Então, o que isso significa? Elas têm pior desempenho em atividades de alta intensidade. E você vai pensar, então criança joga mal. Não, gente, é uma comparação muito mal feita com adultos, né? É claro que se você botar um time sub-7, um time sub-13, um time sub-20 e um adulto, é totalmente diferente a capacidade anaeróbica, tá? Principalmente em atletas não maturados, tá? Atletas mais novinhos. Então, as crianças, elas têm melhor adaptação para exercícios em ritmo estável. Então, se você manter a estabilidade, todo treino, não somos nós que prescrevemos o treino, mas é isso que a fisiologia diz, ela tem uma maior capacidade de utilizar gordura como substrato energético. Opa, então para que carboidrato, né? Vou fazer essa criança entrar em jejum para gastar gordura. Não, gente, não é isso. Lá na pediatria vocês vão ver
a criança ela tem uma reserva de gordura maior. É normal que nós tenhamos atletas não maturados, novamente dizendo, crianças, tá? Com percentual de gordura mais alto, principalmente antes do estirão de crescimento. E aí eu já dei o spoiler para vocês. Nossa, mas para quê? Então, se ele é um atleta, tem acúmulo de gordura. Gente, é fisiologia humana, normal. Esse atleta vai armazenar gordura. É uma gordura chamada de gordura marrom, que tem nas crianças. E essa gordura, ela é a que vai ser responsável por esses picos de crescimento. Então, é normal, a criança ela tem um percentual de gordura mais aumentado, sim, é reserva para o estirão de crescimento, tá? Por isso que ele usa melhor a gordura, o metabolismo da criança usa melhor gordura naturalmente, não é nada a ver aí, propriamente dito, com o esporte. E também os indivíduos pré-púberes, né? Ou seja, as crianças antes da maturação, elas têm mais fibras oxidativas. O que isso significa, gente? Fibras de contração lenta. E aí, nem preciso dizer, né? Se ele tem mais fibra de contração lenta, que demora mais tempo para fazer tal atividade, é por isso que ele tem uma menor capacidade de desenvolver atividades de alta intensidade. Reparou como uma coisa na fisiologia é ligada à outra? É difícil, mas é tudo um ciclo. Mas não vou me deter nisso aqui, porque isso daqui é fisiologia purinha. Nutrição interfere bastante, porque ninguém quer saber se essa criança ela vai ser criança. Eles têm que render, e muitas vezes é uma comparação com o adulto mesmo. Então a gente tem que correr atrás aí de chegar a um alto rendimento com esses aspectos. E aí, fazendo um puxado geral, onde a família entra, né? Se a gente está falando de criança e adolescente, a gente tem que parar para pensar que, na nossa grande maioria, esses atletas não vão sozinhos, né? Então, essa família, ela tem que estar inserida no contexto da nutrição. Porque a família é a que dá renda. Então, por mais que esse atleta receba uma bolsa atleta, uma ajuda de custo, é a família responsável, né? Então, assim, é a família responsável pela renda que vai comprar os alimentos. É a família que vai cozinhar, porque a maioria desses meninos não tem nem tempo, gente. Eles vão para a escola de manhã, treino de campo à tarde, ou então personal, professor particular, depois tem treino de futsal, chega em casa às 10 da noite para acordar às 6 no dia seguinte. Então, cozinhar é com a família, sabe? Alguns, muito poucos, com minha empregada, mas a maioria, a família mesmo. E a família é o grande exemplo, né, gente? Não adianta eu querer dar os 10 passos da alimentação saudável para uma família que come fast food todo dia, porque ninguém cozinha, porque não cozinha em casa, porque não tem fogão, porque chega em casa à tarde. Então, a família é o grande exemplo. Então, não adianta eu querer que esse atleta tenha alimentação perfeita se é a família que faz a comida, ou então é a família que compra a comida, tá? E é claro, né, gente? É a família que leva aos treinos, a maioria. Então, assim, se essa família não levar o treino, a gente já tem aí todo um contexto, né, de social aí, que eu não vou entrar, mas que a gente perde esse atleta, tá? Então, a família é importantíssima na nutrição, quando a gente fala de crianças e jovens em contexto geral, tá? Bom, o papel do nutricionista esportivo, então, quando a gente fala de iniciação, a gente precisa conhecer o esporte que a gente vai trabalhar, as categorias que a gente vai trabalhar, gente, porque altera o gasto energético. Então, eu falei aqui do futsal, do futebol, num contexto geral, mas se eu estivesse falando de vôlei, de basquete, de natação, nado sincronizado, polo aquático, vocês vão ver que nunca, nenhum esporte é igual ao outro, tá? E mesmo assim, eu tenho muita diferença entre um atleta de 7, um atleta de 10, um atleta de 13, um atleta de 20, um atleta adulto, tá? Então, a gente nunca vai poder pegar uma dieta padrão e usar para todo mundo. Por isso que existem as recomendações, tá? E a gente tem que entender a realidade desse atleta, gente. A vida dele já é muito difícil para a nutrição ainda entrar como um complicador. Então, a gente tem que entender a família dele, quem cozinha, quem prepara. Se os pais são separados, então ele tem uma alimentação na casa do pai, outra da mãe, outra da avó. A cultura dele, ele pode não ser da nossa cultura aqui do Rio de Janeiro, e a alimentação é muito diferente, os hábitos são diferentes, tá? A religião é importantíssima, tá? E a gente tem que respeitar tudo isso. Lembrando
Não sei se todo mundo aí já teve ética, já teve aquelas matérias relacionadas a leis, mas no direito humano, né, a alimentação adequada, a gente tem isso dizendo, né, que essa alimentação ela tem que ser segura, ela tem que respeitar os hábitos, cultura, religião, realidade socioeconômica e psicossocial também, tá? E a gente no clube tem que trabalhar de forma multidisciplinar. Eu, como nutricionista, não posso chegar na quadra, no treino, e falar, olha, seu treino está todo errado, porque não é minha área. Da mesma forma que o fisioterapeuta não pode chegar e falar, Milena, sua dieta está totalmente errada. Se a gente for trabalhar assim, a gente vai entrar em guerra. Então, a gente tem que trabalhar de forma unida. O fisioterapeuta chegar, olha, Milena, tal atleta está lesionado, ele precisa de uma alimentação diferente, porque ele vai ficar parado 15, 20, 30 dias. Beleza. Ou então o médico passa isso pra gente, ou então eu passo para fisioterapia, olha, o menino veio aqui na sala hoje reclamando de dor contínua. Ele falou para você? Não, não falou. Então, olha, conversa com ele. Então, a gente tem que trabalhar junto. Psicólogo, a mesma coisa. Muitas vezes a gente identifica no consultório, né, como é que eu vou dizer, vícios de alimentação, ansiedade, fome compulsiva, e a gente tem que trabalhar junto com a psicóloga, não tem como eu trabalhar isso só com alimentação. Compulsão alimentar, muitas vezes ficou bem comum isso de uns tempos para cá. E aí, gente, a gente trabalha muito também com a nutrição clínica dentro da nutrição esportiva. Então, quando a gente fala que tem um atleta de baixo peso, a gente já tem que pensar, baixo peso é diferente de desnutrição. Esse atleta está desnutrido, porque desnutrição é uma doença. Baixo peso, não necessariamente. Aí a gente tem que avaliar. Esse atleta está obeso, se ele está obeso, segundo os critérios lá, né, das curvas do OMS, é nutrição clínica, porque obesidade é uma doença, segundo a Organização Mundial de Saúde. Esse atleta tem alergia. Opa, alergia é o quê? É uma patologia. Eu vou usar da nutrição esportiva, mas eu tenho que pensar da nutrição clínica também. O que eu posso fazer, o que eu posso mudar, tá? Então, uma coisa está sempre junto da outra, tá? E existem diversas formas de prescrição, né, gente? Então, assim, nem sempre a gente vai conseguir, vai ser viável fazer uma dieta individualizada, perfeitamente calculada, tá? Então, existem formas de prescrição que são menos complexas, né? Palestras, práticas educativas, gincanas, são formas da gente prescrever a nutrição, a gente falar sobre a nutrição, a gente traduzir a nutrição de forma mais simples do que dar uma dieta para ele e falar, olha, você tem que comer 5 colheres de sopa de arroz, você tem que comer 3 pedaços de carne por dia. Porque, gente, isso, na cabeça de uma criança, tá bom, vou passar para o meu pai, ou para minha mãe, ou para minha avó. Né? E às vezes, quando a gente faz uma brincadeira, a gente faz um jogo, a gente observa ele no jogo e vê que o atleta está bebendo pouca água, e aí a gente pensa numa prática educativa que vai fazer com que ele lembre isso, ele lembra, ele tem gatilhos que fazem ele lembrar, poxa, naquela brincadeira lá que a nutricionista fez lá na quadra, caramba, ela bem falou disso. Então, às vezes, gente, com a criança, a gente tem que pensar em métodos alternativos. Conversa no treino, você tá vendo que o menino chegou 10 minutos antes do treino com um salgado e um refrigerante, ele vai passar mal. Já chega e fala, olha, não é legal você fazer isso, comer esse tipo de alimento, seu treino já vai começar. Então, assim, tudo isso é uma forma de prescrição. Bater metas, eu botei semanais, mas podem ser diárias, podem ser mensais, e não necessariamente metas de peso. Eu digo assim, hoje você tem que beber 5 copos de água, porque esse atleta bebia uma. Se ele beber 5, ótimo, o corpo agradece. Então, gente, a gente tem que ser extremamente realista. Não adianta eu querer chegar de um atleta que não bebe água, tá com sede, bebe suco ou refrigerante. Só come porcaria industrializada, ultraprocessados o dia inteiro. A alimentação básica dele é arroz, feijão e nugget. Adianta eu chegar para ele, imprimir os 10 passos da alimentação saudável e dar na mão dele, dar na mão do responsável? Claro que não, gente. Claro que não. Então, às vezes, as formas de prescrição têm que ser bem variadas, tá? E uma coisa não exclui a outra. Você pode fazer palestra, prática educativa, gincana, observar no jogo, você pode fazer tudo, tá? Haja tempo, mas dá para fazer tudo, tá?
E aí os grandes desafios, né, gente? A realidade das famílias é muito difícil, aliás, da população brasileira em geral está bem difícil. Mas a gente falando de crianças e jovens atletas de categoria de base, a realidade deles não é esse glamour lindo e maravilhoso do profissional, né, onde o atleta chega de carrão, sai de carrão, tem grana para comer fora todos os dias, de ter empregado, a gente sabe que não é essa a realidade da nossa população. Tem grande procura por facilitadores, então, assim, às vezes a gente pega prescrições de pais desesperados para que esses atletas rendam, para que esses atletas cresçam, para que esses atletas ganhem massa, pensando no futuro desse atleta, gente. É uma cobrança por performance, uma cobrança por um futuro, por uma mudança de realidade que impacta diretamente na nutrição. E a gente tem que ficar atento para isso, tá? A gente tem que ser muito minucioso na nossa anamnese, porque esses facilitadores aqui, muitas vezes, eles podem até te ajudar hoje, mas amanhã vai te causar problema, tá? Então, quem atua com criança, com jovem atleta, a gente tem que pensar que a gente está auxiliando na formação de hábitos alimentares saudáveis. Por que auxiliando, gente? Porque os hábitos alimentares, eles já são formados, isso vocês vão ver em materno-infantil, mas eles já são formados desde o útero. Então, não adianta eu querer, aos 13 anos, impor uma alimentação. Eu tenho que auxiliar na formação, auxiliar na mudança de hábitos, tá? Porque se esse atleta, gente, ele foi criado desde pequenininho, com mamadeira de refrigerante, como já vi casos, mamadeira de vitamina, de leite com traquinas batido, é uma realidade, tá, gente? Não se assustem, vocês vão ouvir isso em ambulatórios da vida. Você acha que essa criança, aos 13 anos, adolescentes, febre de fast food, você acha, gente, que ele vai querer inserir lá o guia alimentar na rotina dele? Não, é tudo aos poucos. Então, assim, hoje ele come um hambúrguer na janta e no almoço ele comeu o arroz, feijão, salada, franguinho. E tá tudo bem, a gente tem que trabalhar com passos. Não necessariamente os 10 passos, mas a gente vai trabalhar um passo de cada vez. Tá? E aí, gente, finalizamos. Eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui na sexta-feira de noite assistindo essa aula. E eu quero dizer que eu sempre uso essa frase, né? Que quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas aquele que vai acompanhado com certeza vai mais longe. Então, para dizer para vocês que nós, nutricionistas, nós nunca trabalhamos sozinhos, tá? Então, quem está dentro de um clube, quem está dentro de um hospital, quem está dentro de um ambulatório, quem está dentro de uma UAN, nunca está sozinho. A gente não pode esquecer que nós somos profissionais da saúde inseridos num contexto multidisciplinar, tá? Então, muito obrigado a todos vocês. Passo a palavra agora para quem quiser tirar dúvidas. Estou aberta para dúvidas. Vou só parar o compartilhamento. Obrigada, Milena. Vou só parar aqui de compartilhar para eu poder ver o rostinho de vocês agora. O Ricardo já levantou a mão. Pode abrir Pode o falar. se quiser. Uma perguntinha. Aquela quantidade de proteína que você mostrou no slide, que você disse que não achava interessante para as crianças, ela tem relação com aquele outro slide que você mostra a não maturação das crianças em relação a desenvolver músculo? É isso? Tem total, Ricardo, tem total, tá? Todo aquele contexto lá eu foquei em suplementação, porque é o que a gente mais vê, né? Vamos dar suplemento, que é o suplemento que vai resolver todos os nossos problemas. Tá fraquinho? Toma uma creatina. Tá com pouca massa? Toma um whey. E eu foquei na suplementação, mas a proteína é a mesma coisa, tá? Não adianta eu oferecer uma super recomendação de proteína, que vocês com certeza vão ver na clínica quando todos chegarem lá, não sei quem ainda está mais no começo, quem está no final, mas vocês vão ver, gente, que 1,6, 1,7 é muita coisa. A recomendação para a população geral é de 0,8 a 1. Então, se a gente for pensar que 1,6, 1,7 é muito mais do que isso, né? Vamos pensar, será que a gente vai conseguir hipertrofiar essa criança se ela nem tem testosterona ainda?
E aí, realmente, nem com proteína de alimentação e nem com suplemento. Tá bom, Ricardo? Mais uma pergunta. Você usa quanto com eles, mais ou menos? Assim, no dia a dia? Olha, depende muito da idade, tá? Basicamente, para crianças até os 10 anos, eu trabalho com 1 até 1,2 no máximo, tá? E para atletas já mais maturados, e aí vai depender. Eu tenho atletas de 11 anos que já estão com maturação avançada, eu tenho atletas de 13 anos que estão com maturação atrasada, e aí depende dessa maturação, tá? Mas o máximo que eu chego é 1,5, nunca mais do que isso, e geralmente para atletas mais velhos e já maturados, tá bom? Entendi. Você tem que sempre prestar atenção na maturação. Exatamente, exatamente. Eu acho. Pode falar. Não, você Pode. falando em suplementos em alimentação, e eu estava conversando, tive uma experiência com uma amiga recente agora, que foi um médico, ela estava de idade, estava comendo muito, mas mal, quer dizer. E aí o médico passou apenas aquele Nutren, um suplemento, mas não Uhum. orientou aí a um nutricionista, quer dizer, podia até ser para um momento emergencial, mas não orientou, foi só isso. E aí eu fico imaginando, você falando tudo isso, como deve ser difícil para nutricionista não recomendar um suplemento, um whey protein, já que está tão famoso, todo mundo só fala em whey protein, a mídia. E aí fica assim, mas aquela nutricionista, como é difícil ser certo, né? Como é difícil uma alimentação saudável, as frutas, voltar a comer bem, se alimentar bem, sem necessidade de ter um complemento assim. Não enxergar no complemento a salvação da vida, né? Exatamente. É isso. Você me deixou isso muito claro. Assim, eu senti como se eu tivesse, eu ainda não estou, que sou estudante, mas eu senti atração, como se eu estivesse na área e sentindo pressionada. Muito difícil. Foi ótimo você pontuar isso, porque realmente, gente, assim, nós nutricionistas, eu falo que nós brigamos com o mundo, né? Nós brigamos com os médicos, que muitas vezes têm uma conduta de nutricionista, e aí é extremamente antiético, ou eles têm condutas extremamente antiéticas da área deles, então se eles pegaram uma pessoa, né, no que a Jaque falou, que está com alimentação ruim, passei um suplemento. E aí a gente entra em vários vieses, a gente tem que parar para pensar, será que esse médico ele não ganha patrocínio dessa empresa e por isso ele prescreve? Será que ele realmente entendeu a necessidade desse paciente? E outra coisa, gente, se a pessoa está comendo mal, possivelmente ela está comendo até mais do que ela deveria, gente, ele vai passar um suplemento, qual o cabimento, né? Então, assim, a gente briga com todo mundo, né, gente? A nutricionista, eu acho que virou o inimigo público de todo mundo, porque a gente briga com blogueira, a gente briga com todo mundo, e é isso, né? Outra coisa que eu queria colocar, o que é mais fácil? Você ir lá na farmácia e comprar um suplemento, ou você fazer feira, pegar receitinhas, comer em horários, tomar água, é muito mais difícil. Então, fica até, Exatamente. né, muito mais prático. Aí a pessoa faz uma Fora, alimentação que está caro, que dá trabalho para a cozinha, que dá trabalho cozinhar. exatamente. Fora que se você parar para pensar no contexto, a mídia nunca vai falar, né? Olha os 10 passos da alimentação saudável, não consuma ultraprocessado. Gente, você já pensou no contexto de isso passar em horário nobre, sendo que se vocês pararem para assistir TV aberta, gente, quem são os patrocinadores? É aquela marca de refrigerante vermelhinha, é aquele fast food vermelhinho, são grandes marcas, é a cerveja, né, não deixa de ser um ultraprocessado. Então, assim, se a gente parar para ver, gente, é muito mais fácil a mídia falar assim, compra esse produto, compra esse produto. Se a gente vê no mercado, e saiu um artigo, ele é bem recente, é bem legal, falando sobre a arrumação do mercado e a influência na hora da compra. Então, se você chegar ali perto do caixa, quando a gente chega no mercado, a gente vê salada, a gente vê alimento saudável. Não, gente, o que a gente vê? Ultraprocessado, doce.
biscoito, bala, presentinhos, coisas feitas para quê? Para o nosso consumo. Então, é muito difícil. Nossa, muito difícil. É a nossa utopia, né? Que houvesse uma divulgação tão pesada assim para alimentos realmente saudáveis quanto existe para os ultraprocessados. Exatamente, exatamente. A Isabelle As levantou a mão. nutricionistas unidas jamais serão vencidas. É isso. Isso aí. Pode falar, Isa. Oi, Tô até Milena. nervosa. Nossa, que orgulho, assim, com essa fala, né, de uma pessoa que foi minha aluna na graduação, então dá muito orgulho ter você aqui como egressa da UERJ. E, assim, eu fiquei encantada porque você fala de uma forma muito didática e muito realista e também em prol do alimento, que numa área, né, de atletas a gente vê tanto essa visão do suplemento, então ver alguém que aborda bem e estimula, né, a importância do alimento é muito bom. Eu adorei te ouvir. Milena, o que eu queria perguntar em relação a transtornos alimentares, assim, crianças e jovens atletas, como é que você vê isso na sua realidade? Porque acho que é uma idade, né, são idades muito sensíveis para desenvolvimento desse tipo de transtorno, e como é que você vê isso na sua realidade como profissional? Adorei a pergunta, Isa. Inclusive, foi o meu TCC da pós, esse tema. A gente lá, assim, até hoje, eu só identifiquei 2 casos, são até atletas que não estão mais no clube, eram atletas mais velhos, e eu acho que, assim, é um pouco menos frequente, porque eu estou lidando com meninos, em que por mais que a pressão estética pelo corpo no futebol seja muito grande, é menos nos meninos. Então, assim, tem. Eu tenho alguns meninos que têm bastante, assim, contexto, bastante coisa com peso, com físico, com altura. É uma cobrança muito grande dos pais. Então, é todo um contexto de trabalho em equipe, né? Às vezes eu identifico compulsão alimentar, que é mais frequente até do que transtornos de imagem corporal, pelo menos é o que eu tenho observado agora. E eu já sinalizo a psicóloga. Olha, sinalizei isso daqui na minha anamnese, seria interessante você conversar com esse atleta, porque ele tá comendo demais, ele tá ansioso, a mãe falou que ele tá ansioso, e aí quando ele começa a ficar nervoso, ele come, e aí ele come de forma excessiva, e depois ele fica, poxa, não foi isso que a nutricionista me recomendou, não é legal, então vem a culpa, né? Então eu identifico aqui, ela passa de lá, ou então ela identifica de lá e passa para cá. Mas o contexto dos transtornos é muito interessante, né? Quando a gente pensa que eles são muito novinhos e tem uma cobrança gigantesca por performance, por um físico. Então, gente, assim, eu vou abrir um parêntese aqui, já teve pais, assim, de atletas novíssimos, de 6, 7 anos, perguntando que suplemento que eu dava para o filho desenvolver musculatura, gente, uma criança de 6 anos. Então, assim, toda a pressão, né, Isa? Então, foi isso, assim, que eu observei no meu contexto. Eu acho que seria mais frequente se eu tivesse equipes femininas, porque é mais pesado, a mídia também pega mais pesado. Eu acho que os meninos, eles são um pouco mais leves nessa questão. Perfeito, muito obrigada. Adorei saber essa experiência. Desculpa não ligar a câmera, mas eu tô Imagina! na internet aqui, porque eu tenho que manter a gravação. Tá bom, obrigada, Isa. Tem uma pergunta aqui no chat da Rutileia. Ela pergunta qual o padrão dos lanches que são elaborados e como funciona nas viagens. Então, os lanches atualmente, né? Atualmente eu vou usar a pandemia, tá? Não eram assim, mas o contexto da pandemia nos obrigou a mudar lanches in natura por lanches industrializados para evitar, para reduzir, na verdade, né, o máximo de manipulação, evitar a contaminação. Então, atualmente, os nossos lanches estão muito longe do ideais. Tá? Os nossos lanches que vão para jogos, eles são compostos por suco de caixinha, que geralmente é o padronizado, mesmo em futebol profissional, até, claro que às vezes uma qualidade um pouco melhor, mas pela praticidade também, né?
considerando que transportar suco in natura, água potável em estádio, gente, é uma coisa muito difícil. Às vezes a gente frequenta como torcedor ou vê nas notícias, mas a gente que está lá dentro nos bastidores às vezes se depara com não ter água filtrada lá no vestiário. Então, como que a gente faria esse suco? Como que a gente faria, né? Então, muitas vezes o suco industrializado é o que a gente consegue usar. Então, os lanches atualmente são todos produtos industrializados. Então, biscoito, bananada. Bananada eu acho que ainda é o menos pior, porque pelo menos ela é daquela sem açúcar. Temos barrinha de cereal, 2 biscoitinhos, sem recheio, tá claro. E o suco industrializado, tá? Antes nós tínhamos pão, sanduíche, fruta, o suco já era de caixinha mesmo, mas era o contexto mesmo, pelo transporte em si. Mas a gente está tentando voltar, a gente não sabe se vai ser possível, mas a gente está tentando voltar para realmente parar com esses industrializados. E em viagem é uma situação muito mais difícil, porque depende do lugar para onde a gente vai. Depende do hotel, depende do que vai ter disponível. Então, quando a gente vai para um hotel bem estruturado, eu envio o cardápio, converso com a responsável de lá, os hotéis têm nutricionista, então eu costumo conversar com ela, ver o que é possível, se eles estão acostumados, né? Nem todo hotel está acostumado a receber, sei lá, 50 atletas. A gente já viajou com várias categorias, e aí era um batalhão de atletas e comissão técnica, e o hotel em nenhum momento falou, não sei preparar. E aí a gente teve alguns probleminhas, mas quando é em viagem, a gente tenta estruturar toda a alimentação deles para sair do hotel. Então a alimentação tende a ser uma alimentação melhor. As frutas, o hotel disponibiliza, a gente pega e leva, ou a gente compra no mercado local, pega e leva, porque aí a gente já está lidando com outro lugar, né? Não teria como a gente sair daqui com lanche dentro da case. Imagina, o biscoito chegar lá farelo, suco amassado, estourado. Então, a viagem é um contexto muito diferente, tá? Eu tenho uma dúvida também, eu queria perguntar como que é a adaptação das crianças com a dieta, ao que você tenha vivenciado, assim, se você costuma perceber que eles estejam seguindo bem a prescrição. Olha, em geral, eles tomam... Quem se alimenta bem e só precisa de alguns ajustes, não sente tanto baque. Eles estranham no começo, porque aí eu coloco quantidades bonitinhas, né, para eles seguirem, tudo organizadinho, que às vezes eles se alimentam bem, mas é aquela alimentação bagunçada. E daqueles que não se alimentam bem, eu falo a gente, porque a minha estagiária, ela está presente aqui também na reunião, e às vezes a gente pega casos assim, de que o atleta, ele se alimenta muito, muito mal, e a gente tem que fazer uma mudança na vida dele. É claro que no começo é um choque, né? Porque não tem coisas que a gente consegue, foi o que eu falei lá na frente, tem coisas que a gente consegue maneirar, bota uma fruta, ele come um biscoito não recheado, é carboidrato, vamos colocar inserido num contexto aqui. Mas tem coisas, gente, biscoito recheado, refrigerante com uma certa frequência, fast food todo dia, que a gente não tem como, imagina, botar dizendo que ele pode comer fast food 4 vezes na semana no lugar de 7. Gente, que benefício eu estou dando para ele? Nenhum, né? Então... Agora que eu vi a pergunta do Ricardo aqui. Também quero saber, Ricardo. E aí, assim, esses tomam um baque, mas eles costumam ter muito... Não é medo a palavra, mas eles costumam pegar e levar bem a sério. Porque a gente tem que passar para o treinador, né? A gente não precisa vazar, até pela nossa ética, mas a gente tem que falar, olha, o atleta chegou com uma alimentação muito ruim, como é que ele está no treino? Ele está rendendo muito mal. Opa, é tudo que a gente queria, né, ouvir, porque a gente usa um contexto com o outro. A gente chega para a família e fala, olha, isso vai ajudar a alimentação dele está atrapalhando no treino, então vamos mudar, vamos mudar. E aí eles costumam seguir direitinho, mas a gente tem que ficar acompanhando. Porque se a gente deixa um espaço muito grande, volta tudo de novo. Entendi, tá bem, obrigada.
Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Olha, tem vários elogios aqui no chat, eu não sei se Ai, vocês estão gente, conseguindo ver. obrigada. Eu tô vendo. Eu Tá tô vendo aqui vendo? no cantinho. Gente, é um prazer mesmo falar com vocês. Foi o que eu disse, né? Ainda é uma área que é pouco explorada, né? Mas, gente, é muito bacana falar disso, entender disso, estudar. E, assim, se eu puder dar um conselho, mesmo que ninguém tenha me perguntado um conselho, eu vou dar mesmo assim. Gente, todas as matérias da faculdade são muito importantes. Muitas vezes a gente se pergunta o que eu estou fazendo nessa matéria, não tem nada a ver com o que eu quero, mas às vezes a gente está lá no hospital, num contexto nada a ver com esporte, e a gente tira dali um contexto que a gente vai usar na nutrição esportiva. Então, tudo vai servir. Mas se eu puder dar aquele conselho amigo, estudem muita bioquímica, muita fisiologia, muita avaliação nutricional, muita composição dos alimentos. Por quê? Porque todos eles se integram na hora que a gente está falando do esporte. Então, por mais que a gente não vá ver na faculdade qual suplemento funciona melhor com o outro, por que tem que ser um junto com o outro, se a gente parar para ver na composição dos alimentos, a gente entende por que a proteína tem que ser junto com o carboidrato, por que aquele atleta, vamos supor que está com baixo peso, ele vai aproveitar melhor uma dieta com mais proteína do que um que está com peso normal. Então, tudo isso a gente vê na faculdade. Quando chega no esporte, a gente fala, gente, eu não vi nada, não sei de nada. E não, gente, não é isso. Respirem, porque vocês viram sim, tá? É só o contexto que é diferente. Mas vocês viram sim. São muitos detalhes para se atentar, né? Cada um vindo de uma matéria diferente. Sim. Detalhes Exato. que são muito importantes. Exatamente. Exatamente. E se a gente não souber como funciona um corpo, fisiologia, bioquímica humana saudável, a gente não vai saber como funciona um corpo com fisiologia doente, então fisiopato, que eu acho que ainda tem, né, na grade de nutrição, e a gente também não vai saber um atleta, porque a peculiaridade da fisiologia do exercício é totalmente diferente. Então, assim, tem que saber como funciona o normal para a gente parar para pensar, não, eu sei como funciona o normal, o diabético vai funcionar como? Diabetes, como funciona? Esporte, o que causa? E aí a gente consegue direcionar, porque é bastante coisa, né? Muita coisa. Não se desespere. Já me desesperei. Respira. Pode respirar, porque eu Vida de lembro... estudante é assim, né? A vida de estudante é assim. Eu acho que a Isabelle com certeza vai botar um dedinho para cima, mas assim, várias vezes na faculdade batiam uns surtinhos meus e eu falava, gente, socorro, é muita coisa, é muita matéria, é TCC, é estágio, é isso, é aquilo, e é estágio em esportiva, estágio em hospital, TCC é numa área totalmente diferente. E às vezes você fica assim, gente, o que é isso? Né? E quando você para respirar, né, exatamente, Isa. A graduação ela é generalista. Imagina se ela vai focar, gente, a gente teria que ter 10 anos de nutrição, né? E aí, pelo amor de Deus. Então, assim, a gente tem que respirar fundo, a gente tem que focar. Se a gente souber como nós funcionamos, pessoas teoricamente saudáveis, a gente vai conseguir direcionar. Então, esse é o meu conselho. Estudem, porque vocês vão conseguir direcionar tudo na vida. Vai ser mais fácil. Ótimo conselho. É sempre bom ouvir alguém que já tem experiência, né? Ainda Exatamente. mais uma uergiana. Uergiana. Se tiver mais alguma dúvida, dá tempo de mandar ainda. Hein? Ainda dá tempo, gente. Aproveita. Mas também quem ficou, né, ficou aí, vai assistir depois com calma, ficou com dúvida, pode perguntar lá no Instagram que eu respondo com calma, ou me manda um e-mail que eu respondo também, tá, gente? Tá bem. Quer mandar o seu Instagram aqui no chat? Eu vou mandar então. Que aí, caso alguém não tenha pegado no slide. Deixa eu abrir aqui o chat. Tô com medo de abrir o chat e começar a travar, mas acho que não vai não. Tá aí no chat, pessoal, o Instagram da Milena.
Então, gente, muito obrigada mais uma vez. Muito bom estar aqui com Eu vocês. que agradeço pela sua presença aqui. Sempre um prazer ter uma Wergiana aqui conosco. Foi incrível a aula. Eu fiquei, assim, informações excepcionais que realmente nunca tinha escutado. Eu fiquei muito surpresa com toda a aula e muito grata pela sua presença aqui. E Ai, muito obrigada também a todos vocês que assistiram. Então, pessoal, já pode parar. O funciona melhor com o outro, por que que tem que ser um junto com o outro? Se a gente parar para ver na composição dos alimentos, a gente entende por que que a proteína tem que ser junto com o carboidrato, por que que aquele atleta, vamos supor que está com baixo peso, ele vai aproveitar melhor uma dieta com mais proteína do que um que está com peso normal. Então, tudo isso a gente vê na faculdade. Quando chega no esporte, a gente fala, gente, eu não vi nada, não sei de nada. E não, gente, não é isso. Respirem, porque vocês viram sim, tá? É só o contexto que é diferente. Mas vocês viram sim. São muitos detalhes para se atentar, né? Cada um vindo de uma matéria diferente. Sim. Detalhes que são muito importantes. Exatamente. Exatamente. E se a gente não souber como funciona um corpo, fisiologia, bioquímica humana saudável, a gente não vai saber como funciona um corpo com fisiologia doente, então fisiopato, que eu acho que ainda tem, né, na grade de nutrição, e a gente também não vai saber um atleta, porque a peculiaridade da fisiologia do exercício é totalmente diferente. Então, assim, tem que saber como funciona o normal para a gente parar para pensar, não, eu sei como funciona o normal, o diabético vai funcionar como? Diabetes, como funciona? Esporte, o que que causa? E aí a gente consegue direcionar, porque é bastante coisa, né? Muita coisa. Não se desespere. Já me desesperei. Respira. Pode respirar, porque eu Vida de lembro... estudante é assim, né? A vida de estudante é assim. Eu acho que a Isabelle com certeza vai botar um dedinho para cima, mas assim, várias vezes na faculdade batiam uns surtinhos meus e eu falava, gente, socorro, é muita coisa, é muita matéria, é TCC, é estágio, é isso, é aquilo, e é estágio em esportiva, estágio em hospital, TCC é numa área totalmente diferente. E às vezes você fica assim, gente, o que é isso, né? E quando você para respirar, né, exatamente, Isa. A graduação ela é generalista. Imagina se ela vai focar, gente, a gente teria que ter 10 anos de nutrição, né? E aí, pelo amor de Deus. Então, assim, a gente tem que respirar fundo, a gente tem que focar. Se a gente souber como nós funcionamos, pessoas teoricamente saudáveis, a gente vai conseguir direcionar. Então, esse é o meu conselho. Estudem, porque vocês vão conseguir direcionar tudo na vida. Vai ser mais fácil. Ótimo conselho. É sempre bom ouvir alguém que já tem experiência, né? Ainda Exatamente. mais uma Wergiana. Wergiana. Então, gente, se não tem mais dúvida, eu queria convidar vocês para abrirem a câmera, quem quiser abrir, para sair no print. Se tiver mais alguma dúvida, dá tempo de mandar ainda. Hein? Ainda dá tempo, gente. Aproveita. Mas também quem ficou, né, ficou aí, vai assistir depois com calma, ficou com dúvida, pode perguntar lá no Instagram que eu respondo com calma, ou me manda um e-mail que eu respondo também, tá, gente? Tá bem. Esperar o pessoal se ajeitar. Quer mandar o seu Instagram aqui no chat? Eu vou mandar então. Que aí, caso alguém não tenha pegado no slide. Deixa eu abrir aqui o chat. Tô com medo de abrir o chat e começar a travar, mas acho que não vai não. Dá conflito com o Meet? Sim. Caramba. Que pena. Pior que eu nem sei como resolver isso. Foi. Tá aí no chat, pessoal, o Instagram da Milena. Então, vamos tirar o print? Tá, então vamos lá. 3, 2... Foi.
Então, gente, muito obrigada mais uma vez. Muito bom estar aqui com Eu vocês. que agradeço pela sua presença aqui. Sempre um prazer ter uma Wergiana aqui conosco. Foi incrível a aula. Fiquei, assim, informações excepcionais que realmente nunca tinha escutado. Eu fiquei muito surpresa com toda a aula e muito grata pela sua presença aqui. E muito obrigada também a todos vocês que assistiram. Então, pessoal, já pode parar.